Vitória! Avaí 1, Atlético 2. Furacão fora de casa conquista mais uma vitória com 2 golaços, o último maravilhoso. E agora aquela projeção. Estamos mais próximos do G4 do que do Z4. Pontos positivos e negativos de mais uma vitória agora fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Roda aí, Furacão! Fala galera, beleza? Fala Cap, que delícia! Estamos aqui para falar de mais uma vitória do Atlético nessa Série B, agora fora de casa. Avaí 1, Atlético 2. Dá pra gente começar pelo menos a respirar, porque há 4 rodadas mais ou menos, a gente estava muito mais próximo do Z4 do que do G4. E aí há 3 rodadas a mesma coisa, vindo de uma vitória, emplacando mais uma, e que assim continue esse trabalho do Odair Hellmann, que, como eu disse aqui, eu esperava já que pelo menos a curto prazo ele pudesse minimamente organizar esse time. Você percebe um Atlético mais organizado, tá? É porque ganhou, Capela? Não é só porque ganhou. Mas eu vi uma variação tática interessante nesse time do Odair, entre outras coisas que eu vou debater com vocês aqui, tá? Então atenção, galera, você que tá chegando aqui nesse conteúdo de hoje, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ó, coloca nos comentários o que você achou do jogo aí. Quero debater com você nos comentários, não dá pra responder todo mundo, mas uma boa parte eu respondo e eu leio de todos os comentários, eu leio todos os comentários, eu pego a barra de rolamento, vou lá embaixo e leio tudo que vocês mandam pra cá, beleza, galera? E KTO.bet.br, olha, eu tô me acostumando a cravar resultado do Atlético. Inclusive, recentemente cheguei a cravar alguns resultados que eu acreditava que o Atlético até ia empatar o jogo e cravava. E olha só o que eu falei no pré-jogo de Avaí e Atlético aqui no canal. Coloca aí, Brubru. Meu palpite, KTO.bet.br, é Avaí 1, Furacão 2 e que assim seja. Aí, sem querer me gabar, mais uma cravada. Atlético 2 fora de casa, Avaí 1 na ressacada. Então, mais uma cravada na KTO.bet.br. Vem, KTO, faz a boa pra mim. Então, atenção, ó. Tá rolando o Mundial de Clubes da FIFA, então você tem as melhores odds do mercado. Tem a Liga do Milhão também, pra você se divertir. Só KTO.bet.br tem a Liga do Milhão, você precisa conhecer. Você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. Mas ó, é só se você chega com responsabilidade e se tem 18 anos pra cima. Beleza, galera? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o jogo também. Ah, obrigado, KTO. Cravei mais uma, ainda mais a vitória do Atlético, cara. Cravar já é bom. Ganhar um cascalho é melhor ainda. Com vitória do seu clube de coração é coisa maravilhosa. Então atenção, gente. Escalação do Atlético. Micael, Beleze, Abrão e Léo. Felipinho, Cauã Moraes, Esquivel, Juliano e João Cruz, Allan Kardec e Luiz Fernando. Eu acho que quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ter... Como é que eu posso te dizer? Muito entrosamento. Coletivamente, o time tem que estar muito bem ajustado. E não dá para cobrar do Odair a curto prazo que ele já tenha dado um entrosamento nesse time e que coletivamente o grupo entenda a sua ideia de jogo. Mas se você for analisar, eu acho que o Odair ele montou esse time conforme o adversário. Joga fora de casa, o Avaí também precisando do jogo de 6 pontos, ganhar, pontuar. Eu acho que ele faz uma linha de 3 meio mentirosa às vezes. Você vai entender. Quando ele coloca o Beleze e ele coloca o Moraes como um ponta, não é que o Atlético está jogando só com 3 zagueiros. O Atlético, na sua saída de bola, muitas vezes atuando com 3, mas muitas vezes defendia com uma linha de 4. O Esquivel descia, e aí você tinha essa, entre aspas, linha de 3 formatada numa linha de 4. Não sei se deu para entender muito bem, mas analisando o jogo... e sendo bem transparente, tá? Durante o jogo do Atlético eu não assisti ao vivo, por isso que eu tô colocando esse conteúdo só agora pra vocês, tá? Eu tava trabalhando e narrando o jogo do Palmeiras contra o Rio Claro, o Campeonato Paulista Sub-20, e aí terminei de narrar, voltei pra casa, assisti o jogo, eu peguei da metade do segundo tempo pro fim, e aí voltei e assisti o primeiro tempo inteiro e até os 20, comecei com 22 minutos do segundo tempo. Então, só agora, geralmente eu já termino o jogo, já subo o conteúdo pra vocês. Então não ia ser desonesto com vocês, aproveitei pra assistir o jogo inteiro pra poder me embasar aqui, tá? Então vamos lá. Me chamou a atenção justamente isso, um Atlético bem organizado nesse sentido. Quando tinha posse de bola, saía numa linha de 3, pro Esquivel conseguir dar profundidade, o Cauã Moraes também comer pela direita, e o Atlético ter aí esse poderio, já que tem qualidade no meio campo para trabalhar a jogada, João Cruz, Juliano, entre outros,
E aí o Atlético, quando se defendia, o Esquivel ele dropava para poder formatar uma linha de 4. Pelo menos foi assim que eu enxerguei. Não sei se foi a ideia do Odair, mas pelo menos eu acho que deu certo. E não é que deu certo só porque o Atlético ganhou. Se você for analisar o primeiro tempo, qual grande chance... Eu até já vi o comentarista falar, e eu super respeito a opinião de todo mundo. Não, o Avaí tem domínio do jogo. Que domínio? Tudo bem, tinha mais posse de bola, o mapa de calor tava mais posse de bola pro Avaí, mas e aí? Pegava a bola e pouco criou oportunidade. Entendeu? Ah, beleza, meteu uma bola na trave só, com o Marquinhos Gabriel meio que incomodando uma vez ou outra. O Atlético estava bem postado, apesar da zaga ser muito fraca, o Atlético não deu tantas oportunidades assim pro adversário, deu a bola. Até porque muita gente eu vi na rede social falando o seguinte, ó. O Atlético em nenhum momento marcou o Avaí pressão, sobretudo no primeiro tempo. Vamos lá. Para você que acha que o Atlético deveria marcar sob pressão desde o primeiro tempo, Juliano, Luiz Fernando e Allan Kardec. Qual desses 3 jogadores tem pulmão para ficar marcando lá em cima durante um tempo inteiro? O único que consegue fazer isso é o João Cruz, até pela idade, que não tem nem 20 anos e tem que correr mesmo, entendeu? O resto não dá para exigir. É mais ou menos a gente entender qual que era a tática e a estratégia do Odair. E outra coisa, o Atlético ele tem que, querendo ou não, respeitar quando joga fora de casa. Ah, mas tem que respeitar a gente também, sim. Só que o Atlético está vindo de resultados ruins, agora conseguiu dar uma emplacada legal. Não dá para achar que dá para marcar pressão, vamos jogar de igual para igual, mas é contra o Avaí, não importa. O Atlético tem que ter inteligência para jogar e teve. Deu a bola para o adversário, se neutralizou, diminuiu os espaços, conseguiu compactar as linhas e conseguiu minimamente sair para o jogo. Tanto é que o gol sai de uma jogada trabalhada. O Atlético já tinha entendido que dava para trabalhar pelo meio. Quando o Esquivel recebe a bola e faz uma assistência brilhante para o Luiz Fernando, colocou o Luiz Fernando no mano a mano com o zagueiro. E o Luiz Fernando, que não é nenhum primor técnico, mas é um dos goleadores da temporada pelo Atlético, ele sabe fazer gols e ele conhece a competição, ele conhece a Série B. Então é um jogador muito útil para esse tipo de competição, como eu venho falando aqui. O Luiz Fernando faz a jogada, puxa para o meio, bate cruzado e faz 1-0 para o Atlético. O Atlético depois respira quando faz esse gol. Faz o gol e respira no campo de jogo. E o Avaí, que tinha aí mais domínio, mais posse de bola, tentava ter as melhores ações, morreu. O Avaí destruiu. O Atlético ganhou confiança e aí começou a sair mais pro jogo. Então o resumo do primeiro tempo é um Atlético mais fechadinho, estudando o adversário, tentando se abraçar na estratégia do Odair, que para mim foi muito clara, de fazer marcação meio campo, de aguardar o momento certo para poder atacar e de também entender qual era a fragilidade do seu adversário, que também o Avaí, gente, está num momento muito ruim de alguns anos para cá. O Luiz Fernando faz o gol, tranquiliza o Atlético. Vem o segundo tempo. Eu não vou nem falar aqui das alterações, porque eu acho que o Odair, ele nem taticamente, nossa, que mexida do Odair. Ele foi mais pensando também na questão de fôlego. E me chama a atenção o seguinte, o Renan Peixoto, quando ele faz aquele golaço do meio campo, o gol que Pelé não fez, que muita gente brinca e tal, um gol brilhante, um gol incrível de um centroavante que eu critiquei pela atitude fora de campo, de no último jogo ficar lá batendo boca com o torcedor na arquibancada, isso aí ele não tem que fazer, meu ponto de vista, tem o direito de fazer, e eu tenho o direito de achar uma babaquice tremenda, e tá tudo certo. E o Renan Peixoto, quando ele faz esse golaço, eu acho que ele tava precisando muito disso. Até pela reação da comemoração dele, de se ajoelhar, de abaixar, tipo, sabe, parece que ia tirar um caminhão das costas. Porque se você for pensar, até outro dia o Renan Peixoto era titular do time. Aí perdeu várias oportunidades, o torcedor começou a cobrar, começou a pegar no pé, com razão, e ele perdeu o lugar no time, pro Allan Kardec. Hoje ele entra e faz esse golaço do meio campo. Inteligente, percebeu o Igor Bol lá adiantado e tal. Então, pessoal, o meu ponto de vista é o seguinte, quando o Atlético tinha tudo, absolutamente tudo para falar, bom, agora fura a bola, já era... A gente precisa contratar zagueiro urgentemente. É inadmissível o Atlético marcar os 2-0 e ao invés de ter um pouco mais de experiência, furar a bola, né, que é naquele sentido de não ter mais jogo, vamos catimbar, ou vamos ter mais posse de bola, vamos fazer o adversário correr atrás dela, vamos ter calma, respirar, não precisa ter pressa. O Atlético logo na sequência toma um gol e recoloca o Avaí no jogo. E quase que no final toma um empate ainda. Por quê? Porque é uma zaga fraca, ruim. O Abrão não tem a menor condição. Posicionamento da zaga, e aí não é nem falta de treino por conta do Odair,
É entendimento tático, não dá pro Odair pegar como se fosse uma peça, ó, agora você vem aqui, agora você vem ali. É um pouco do feeling, aliás, pouco não, é total do feeling do jogador entender onde ele tem que ter, onde ele tem que estar, se é num cruzamento, na primeira, na segunda trave e assim vai. E a nossa zaga não tem esse entendimento, não tem, cara, não tem. A gente quase toma um empate na reta final do jogo, o que seria inadmissível, mas não tomamos. Vamos falar de coisa boa aqui, obviamente, só para poder atualizar a tabela de classificação. O Atlético agora, claro que tem que secar os adversários, mas entrou na 9ª colocação, pula para 7º e empata com o número de pontos do Avaí, 20. Se você for analisar também, o Atlético ele vai ter aí agora um jogo, obviamente, pensando no dia 28 contra o Curitiba, na Arena, que a gente possa chegar embalado e vencer em casa, vencer porque já se trata de um Atletiba natural, já tem que ganhar. Em casa, mais ainda. E mais ainda, para poder entrar no G4 e se aproximar cada vez mais da liderança que hoje ainda é do Goiás. Então assim, cara, a grande verdade tá dando para ver trabalho do Odair. A gente não tá no dia a dia, é complicado, ninguém tá, mas se você analisa o que o Atlético vinha fazendo nos últimos jogos com outros treinadores e o que vem fazendo com o Odair, eu não sei se vai subir, eu não sei se vai ter uma sequência boa, eu não sei se vai ganhar o Atletiba, eu não sei se o Atlético vai ter uma sequência de vitórias, eu também não sei se o Odair fica até o fim do ano, eu não tenho a menor ideia, quem sabe é Deus. Eu só sei de uma coisa, desde que o Odair chegou, a gente já percebe um time minimamente organizado e um time que entende o pensamento do treinador, que compra a ideia do técnico. E o mais importante, um time competitivo, que era o que o torcedor queria. Com um elenco fraco, inqualificável, o torcedor quer pelo menos um time equilibrado na questão de organização e competitivo. Isso aí não dá para negar. O Atlético hoje corre certo, o Atlético hoje se entrega da forma que tem que se entregar e o Atlético consegue minimamente se organizar durante 90 minutos. Não vira aquela terra abandonada, casa da mãe Joana, que o zagueiro vira lateral, lateral vira atacante, goleiro vai pra frente, fica loucura. Então é um time de futebol hoje organizado pelo Odair. De novo, espero que assim consiga o Odair dar uma sequência. Espero que ele continue dessa forma, com esse elenco, que deve ser melhorado na janela do dia 10 de julho. O Atlético vai contratar, isso é uma coisa óbvia. Então é esperar para que essa péssima diretoria possa contratar as peças necessárias. E repito aqui, foco na zaga. Precisa contratar lateral? Precisa. Volante precisa. Meia precisa. Atacante precisa. Precisa contratar tudo. Mas tem que focar na zaga. A zaga do Atlético hoje ela destoa. Eu até peguei um número para vocês aqui, ó, para não passar batido. Tá? Para não passar batido para vocês. O Atlético tem o melhor ataque da Série B. O melhor ataque da Série B. E a segunda pior defesa da competição. Preste atenção como é um time totalmente desequilibrado. O Atlético toma gol praticamente todo o jogo. É inadmissível você ter o melhor ataque da competição e você ter a segunda pior defesa do torneio. Então, isso diz muito sobre o que o Atlético precisa fazer para a próxima janela. Eu também, torcedor, quero atacante. Eu também, torcedor, quero meia. Eu também, torcedor, quero lateral. Eu também, torcedor, quero volantes. Sobretudo, o Atlético precisa focar na zaga, que é uma zaga horrível, é uma zaga limitada, é uma zaga medíocre, fraca. Então, foco total na contratação de pelo menos 2 zagueiros. Pelo menos 2 zagueiros para que o Atlético possa respirar e entender, porque com os laterais atuais que temos, Cauã, Esquivel, os volantes que temos aí, se for ver, Filipinho, Ora, tal, Juliano, o Zapelli, que tem ficado mais no banco do que jogando, e tá certo mesmo o Odair, João Cruz, entre outros atletas, dá pro Atlético chegar longe. Quando eu digo chegar longe, é estar entre os 4 primeiros colocados. Caso contrário, se não reforçar a zaga, eu tô realmente muito preocupado pelo futuro do Atlético na competição. Porque segunda pior defesa do campeonato, com o melhor ataque, desculpa, né, gente? Diz muito mais sobre a defesa do que sobre o ataque. E diz muito sobre a diretoria, que não consegue equilibrar um elenco minimamente razoável, coisa que eles não são capazes de fazer. Mas o Atlético ganhou, vamos falar de coisa boa.
E ao longo da semana vai ter live, vai ter conteúdo exclusivo aqui. Vamos projetar o Atletiba certamente também aqui no Fala Cap. Beleza, galera? Entre outras informações, você vai ficar sabendo primeiro sempre aqui, tá bom? Beijo do coração, vitória do Furacão, kto.bet.br. Outra cravada. Espero vocês ao longo da semana com mais conteúdos. E aí, concordam, discordam? Do que vocês gostaram mais desse jogo do Atlético? Além da vitória. Pontos positivos e negativos. Quero te ouvir, coloca aí nos comentários e bora debater. Até a próxima, galera. Valeu demais!